Doutora Cristina, nossa aula é do plexo genésico e relação homoafetiva hoje. Então, a gente inicia com a Miyoko, vamos lá. Doutora Cristina, eu vou ler o texto, tá? Plexo genésico é relação homoafetiva. Homoafetiva pela combinação de fatores energéticos do mesmo sexo, sofre com excesso de descarga das mesmas energias genésicas, levando esse plexo à cristalização. Aqui, doutora, eu queria saber das mesmas energias genésicas, levando esses plexos à cristalização. Por que isso ocorre? Certo. Primeiramente, vamos fazer uma breve introdução, que Espiritismo não é discriminação, Espiritismo é ciência. E a ciência, na verdade, ela não discrimina. Pelo contrário, né? A gente fala sobre o hétero também e suas complicações. Falamos também sobre a bissexualidade, pedofilia e suas complicações, certo? O que a gente quer dizer é, existe um plexo feminino e um plexo masculino, certo? Então, o que é que acontece? Na distribuição sexual energética, esses dois plexos funcionam normalmente. Não há nenhum problema. São distribuições energéticas sexuais da alma, entre ambos que ali estão. Se for no caso de prostituição, essas energias elas já são pesadas e degenerativas, podendo gerar vários problemas, tanto na pessoa que está ali pagando por aquela pessoa, como aquela outra que está recebendo. Quando se trata de energia do mesmo sexo, não há distribuição, há choque. Esse choque que existe ali, na verdade, nesse ato que está sendo praticado, vai trazer dores articulares, vai trazer dores musculares, vai trazer enjoo, vai trazer reações, muitas vezes, de tontura, porque não houve uma distribuição, houve uma descarga de plexo masculino para plexo masculino, ou de plexo feminino para plexo feminino, mostrando que a natureza fluídica que Deus criou os seres foi perfeita. Criou os seres para a reprodução. Deus não criou os seres para as diversões sexuais, nem muito menos para os seus próprios desvios. Não existe planejamento no mundo espiritual para dois homens e duas mulheres se casarem. Não existe. Entendeu? Esse planejamento se trata de leis civis, não se trata de leis espirituais. Quando se diz lá na Bíblia que o homem que desde o princípio Deus criou o macho e a fêmea, ele classificou como obra da criação. Sendo obra da criação, a mulher é insubstituível, não tem como substituí-la, não tem como. Porque a mulher é a peça-chave para a alavanca da evolução de qualquer planeta no universo. Sem a mulher, né, na verdade, o planeta não conseguiria sair do mundo primitivo, de jeito nenhum. Como é que alguém pode, de repente, achar que pode substituir as mulheres? É impossível, não tem como, pessoal. Olha, você pode parecer, você pode fazer cirurgia plástica, você pode mudar de voz, você pode mudar de sexo, mas a maternidade é confiável às mulheres. É impossível um homem ter um filho. Não tem. É impossível um homem engravidar. Não engravida. Então, dentro da lei da natureza, a mulher foi escolhida para o processo de evolução dos globos existentes no universo. E, de repente, cada um quer fazer a sua lei. Faça. É livre-arbítrio, né? Tem uns que estão dizendo que é ovelha, mas é ser humano. Fazer o quê, né? Tem outros que estão dizendo lá que veio num corpo de pobre, era para vir no corpo de rico, né? É a sua lei. Você está jogando sobre você uma fuga emocional de não querer assumir a identidade da alma nessa existência. Os hospitais espirituais acolhem todo mundo. Não há discriminação nenhuma.
E também aqui nós estamos realizando cura gays, né? Mas se alguém me perguntar sobre a sua sexualidade, ele está me dando abertura para que eu converse das complicações pós-morte. Mas eu não vou interrogar alguém aqui porque ele entrou vestido de mulher, e se é o vestido de mulher, problema dele. Agora, esses atos, eles vão ser respondidos aqui no mundo espiritual. Quando fala, olha, o espírito tem que se apresentar no mundo espiritual com a aparência da sua última existência. Aí vamos lá, né? Um homem foi e se transformou numa mulher. Ele vai continuar mulher aqui no mundo espiritual? As leis de Deus não permitem. O perispírito dele vai se apresentar da forma masculina. Por mais que ele queira dizer assim, eu quero ser uma mulher, temporariamente ele consegue a aparência feminina. Mas depois, quando ele esquecer, ele volta à aparência masculina. Sabe por quê? Lei de Deus se muda na terra, mas no mundo espiritual quem manda é ele. A respeito dessa pergunta que a Milko fez, doutora, e a senhora está falando do plexo feminino e do masculino. Então, só que eu entendi errado, então existe o plexo masculino e o plexo feminino? Sim, existe. Quando a gente está reencarnado, há essa diferença, mas quando a gente está no plano espiritual... Não tem sexo, não é? O plexo feminino e o plexo masculino, no processo reencarnatório, ele existe. Após o desencarne, a gente sabe que o plexo ele se anula, mas a personalidade fica. Não é verdade? Eu estou aqui numa personalidade feminina. O meu plexo ele é inativo, ele não funciona. Ele vai funcionar para reprodução, para menstruação, para quê? Só na cabeça desses médios aí doidos que pode dizer até que o espírito está menstruando agora, né? Só falta essa, né? Só falta essa, doutor. Vamos lá, Cíntia. Doutora, boa tarde. O fato de uma pessoa encarnar num determinado sexo, né? Eu entendo assim que deve fazer parte de um planejamento kármico, né? Agora, a partir do momento que ela busca viver de outra forma, de acordo com o sexo oposto, assim, qual que é a consequência disso perante esse planejamento? Olha, veja só, o planejamento dentro do processo reencarnatório, ele é o masculino e o feminino, não existe uma terceira opção. No livro dos Espíritos, o que é que fala lá? O direito do homem e da mulher. Existe um terceiro direito perante Deus? Não. Não. Olha, ninguém veio aqui para evoluir sexualmente. Vieram aqui para evoluir a mente. Não foi o sexo. Aí uns dizem assim, eu só me completo se eu sair do armário. Saia do armário. Agora você vai entrar numa situação complicada aqui no mundo espiritual. Porque você está anulando a maternidade, a paternidade, você está rejeitando o processo de reencarnatório de filhos que seriam seus, e você não quer de jeito nenhum, porque agora você veio se divertir sexualmente. Existe isso? Existe reencarnação para diversão sexual? Não existe. Porque a prioridade do sexo é composto por família, pai, mãe e filho. Isso é a prioridade do sexo. Entendeu? Então, para a construção de um planeta melhor, se de repente essas pessoas acham que eu estou errada, então elas façam o seguinte, né? Elas façam um planeta entre elas, ninguém vai reproduzir mais nesse planeta. É o planeta delas, né? Eu digo a vocês que com 40 anos esse planeta ele é extinto, porque não tem reprodução. E quem vai cuidar de quem, né? Vão envelhecer. Quem vai cuidar de quem? Ninguém vai cuidar de ninguém, porque não existe família. Então, por mais que essas pessoas tentem convencer que elas estão corretas, é uma escolha dela, mas elas estão erradas. Elas não estão certas. Aí vem a pressão em cima de religião, a pressão em cima do religioso, porque o religioso é fanático, é aquilo. Mas veja só, o que foi que Jesus disse?
O homem deixará o seu pai e sua mãe e vai se unir-se a uma mulher e será uma só carne. Fui eu que criei isso? Ele está dando o código de reprodução e continuidade daquela família. Ele está dizendo que aquela moça vai deixar o pai e a mãe, aquele rapaz também, para constituir uma família dentro de uma união física, carnal, física, e dali o que vai acontecer? A reprodução humana. Me diga uma coisa, como é que a gente ia ter Jesus reencarnado? Me diga só. Ele tinha que ter pai e mãe. Como é que nós iríamos trazer Francisco Cândido Xavier? Teria que ter pai e mãe. Então, poderia um homem engravidar para ter um Chico Xavier? Impossível, hein? Não tem como. A lei não permite. Essas pessoas não caíram ainda nessa realidade. Então, toda lei que eu vou infringir contra a lei de Deus, está escrito lá no livro dos Espíritos. Olha, tudo aquilo que é contra a reprodução, tudo aquilo que é contrário à reprodução é contrário à lei de Deus. Está lá no livro dos Espíritos. Então, mas querem me converter que vocês estão corretos. Só que a gente vai ter que entender que a questão da homossexualidade não é a homossexualidade, é as perturbações que tem por trás disso. Vamos tirar o sexo agora e vamos para a personalidade? Alguns teve problema com pai, com mãe. Outros, eu entendo que foram abusados, esses aí, os que foram abusados como criança, esses para mim não tem culpa, não houve educação sexual, houve violência, tá entendendo? E quem fez isso vai ter que responder. Nós temos que separar, cada caso é um caso, entendeu, pessoal? Existem filhos que foram abandonados pelo pai, pela mãe, aquela filha nunca teve pai, e de repente ela vai dizer assim, olha, agora eu vou ser lésbica, eu tenho personalidade masculina. Por que ela está dizendo isso? Porque não existia o masculino para representá-la dentro de casa. E ela quer assumir essa personalidade. Então, a questão não é só do sexo, a questão é do transtorno que muitos têm, não é a questão do sexo, não. Eu estudei detalhe por detalhe em cada um. Tirei o sexo, vamos tirar o sexo. Quem é você? Eu sou uma pessoa depressiva. Eu vi um no interior do estado, que ele veio conversar comigo. Ele disse, olha, doutora, eu tenho depressão crônica. Eu disse, depressão crônica é... E disseram a mim, doutora, veja só, veja o termo, se eu saísse do armário, a minha depressão melhorava. Por quê? Era porque eu não tinha assumido ainda. Eu tinha assumido o quê? Assumido minha homossexualidade. Digo uma coisa, você assumiu. Acabou a depressão crônica? Não, doutora, piorou. Então, criatura, então o problema seu não era a questão da sexualidade, é das frustrações que você teve na vida. O que é que você tem a ver com sexualidade? Mas só que as pessoas misturam as coisas e isso vai girar e vai cair lá no sexo dele. E quando cair no sexo dele, vai pegar ele pela fraqueza. Eu disse, você é feliz na sua escolha? Ele disse, eu continuo a mesma coisa, eu não sou feliz, não. Nem era antes, nem era depois. Então, como é que essas pessoas querem passar uma imagem que, para nós que temos experiência em tratar milhares de espíritos por ano, quer passar a imagem de uma normalidade emocional? Essa normalidade emocional, ela não existe. E eu tenho certeza que muitos que ouvirem essa minha palestra depois, vai dizer assim, doutora Cristina é um espírito, não é evoluído não, é homofóbica. Diga o que você quiser, um dia você vai me encontrar aqui, e você vai dizer, bem que a senhora falou, Deus não vai jogar ninguém no umbral porque fez a sua escolha sexual, não. A alma carrega o peso da consciência das suas más escolhas. Agora, se você for um homossexual que não respeitou pai, não respeitou mãe, não respeitou Jesus, for uma pessoa errada, aí o seu caminho é completamente complicado. Porque não só foi a sexualidade que você errou muito mais do que a sexualidade sua, né? Porque você faltou com respeito para com o próximo. Falou tudo. Doutora, só falou em planejamento reencarnatório. Mas se por acaso, né, a Justiça Divina fala assim, olha, você agora vai, até escrever assim, você vai como homem, né? Mas eu não quero vir como homem.
eu falo para a justiça divina, eu quero vir como mulher, mas eles falam assim, não, você tem que ir como homem, porque como homem você vai ter que ir, e eu não quero. Mas aí, como que a justiça divina faz isso, se eu não quero vir como homem, doutora? Nenhum espírito em colônia pensa assim, Cíntia. De jeito nenhum. Os que pensam assim são aqueles que negam a reencarnação. Não nega a reencarnação, não é porque vai nascer homem, é porque não quer mesmo. E vai usar um pretexto para isso. Né? Esse aí eu chamo de espíritos menos esclarecidos, que eles não são inferiores. Mas quem está em colônia, vocês tudo em vidas passadas foram homem. Morreram sendo mulher? Não, foram homem, porque o que existe no mundo espiritual é um balanceamento reencarnatório no processo da sexualidade. Uma existência você vem homem, a outra você vem mulher. Existe esse balanceamento. Aí chega onde e diz assim, olha, Deus errou. Eu devia ter nascido era mulher, porque eu nasci homem. Ô criatura, tu é muito afoito falar que Deus errou. Com toda a perfeição, o que o ser humano precisa é autoassumir os seus atos, não é jogar a culpa em Deus, de jeito nenhum, assuma. Então, se você veio para ser um pai de família, tenha seus filhos, mas se o seu pai foi ruim, o que é que a justiça divina tem a ver com isso? Não foi o pai que você pediu? Não foi o meio que você pediu para reencarnar? Então, a questão de escolha sexual da alma, a gente vai ver que isso dentro do planejamento reencarnatório não é você que faz, já é uma lei universal. Olha, você, Minhoco, Cíntia, São Paulo, Centro Japão, vocês tiveram experiência com mulheres, agora vocês vão ter experiência como homens. Isso não vai afetar em nada o comportamento de vocês. Em nada vai afetar. Agora, os que vivem aqui na Terra, na crosta terrestre, na promiscuidade, entendeu? Fazendo todo tipo de loucura, como desencarnado, esse daí pode ter certeza. Se colocar ele no corpo de uma mulher e de um homem, eles se desviam. Porque o problema não está na escolha do sexo, está na personalidade do espírito. Entendi. Obrigada, doutora. Agora a gente volta para a Miyoko. Então, doutora Cristina, quando começou essa aula, eu estava lendo no Evangelho, na Bíblia, né, que fala sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. Então, como eu disse, não sei se era anjo que Deus mandou, né, para exterminar aquela cidade. A cidade foi exterminada por causa desse comportamento moral errado que eles viviam, não é? Então, não acabou essa discriminação daquela cidade, porque acabou tudo. Aí só salvou o pai, a mãe e 2 filhas. Aí deu o anjo, não sei, e disse que para eles fugirem, ir para a montanha. Só que no meio do caminho, a família ouviu aqueles queimação, tudo, né? Aí o anjo disse para eles ninguém olhar para trás. Só que a mãe olhou para trás. Aí a mãe virou uma estátua. Aí as 3, o pai e as 2 filhas, foi numa cidade. Aí diz, né? Continua ainda na Bíblia. Falou assim que como acabou toda a geração, né, daquele lugar, aí salvou o pai e 2 filhas. Aí a doutora Cristina disse que é errado. Aí as filhas, não sei por que aconteceu isso. As filhas chegou à noite e falou assim que para não exterminar com a família, então a filha deitou com o pai, a filha mais velha. Aí, no outro dia, a filha mais nova deitou com o pai. Aí ficou as 2 grávidas, para não acabar a geração deles. Isto ocorreu mesmo? Não, acredito que não ocorreu, porque veja só, se Ló conversava com Deus, Deus não ia deixar Ló ter relação com aquilo. Está entendendo? Eu acredito que a palavra deitar não significa ter relação, mas dormir, não é? Então, a interpretação está totalmente errada. Isso aí. Porque, veja, se
em Sodoma e Gomorra, pai tinha realmente relação com filha. Ele não tinha lá com as filhas. Então, Deus disse, ali só existe Ló e mais 4 pessoas que são justas. O resto... Então, como é que Deus entra em contradição, né? Entra em contradição. Então, se tirou Ló dali junto com as filhas e a esposa virou uma estátua de sal, que até hoje essa estátua de sal existe, viu, lá, viu? Está até hoje lá, a estátua de sal, né? Provando a humanidade e dando uma lição à humanidade. Olha o que aconteceu, tá vendo? Pronto, você não quer se melhorar, né? As transições vai ser pesada, né? Então, eu acredito que isso aí é erro de texto. Isso não aconteceu de jeito nenhum. Foi interpretação, porque a palavra deitar ela poderia ter vários sentidos. E na linguagem portuguesa, o pai deitou com a filha. Então, deitou com a filha quer dizer o quê? Entendeu? Mas não aconteceu, porque quando você vai ver a história, você percebe que Sodoma e Gomorra era uma cidade de promiscuidade e corrupção. Mas ele nunca praticou a corrupção nem a promiscuidade em nenhum instante, entendeu? Então, por que fora de Sodoma ele ia fazer isso? E outra coisa, Sodoma e Gomorra, na verdade, eram 2 cidades muito pequenas e existiam outras cidades além de Sodoma. Não precisava ele continuar essa geração fazendo isso com as filhas. Interessante, né? E também acabou a pessoa daquela cidade, né? E mesmo assim, então, até hoje, existe assim, homossexuais, essas coisas. Então, são pessoas reencarnação daquela época ou não tem nada a ver? Não são reencarnação daquela época, porque o que a gente percebe na época de hoje é que a perturbação não é só sexual, pessoal, é em tudo. É em tudo. Então, você vê um povo carente e perturbado. Então, cada um vai fazer a sua escolha contrária à escolha de Deus e vão sofrer as consequências das suas próprias escolhas. Mas não é Deus que está pedindo para você escolher. Você não tem o livre-arbítrio, entendeu? Então, você vai arcar com as consequências do livre-arbítrio mal utilizado, né? É verdade. Ok, obrigada, doutora Cristina, ficou esclarecida. Eu falei, mas como? É impossível, né, meu? Não tem como acontecer isso, né? Você salvar uma cidade, depois você condenar quem você tirou da cidade. Isso eu pensei também. Se ainda existia outra cidade, né? Pensei, não acabou com a população, né? Não acabou com a população, porque no caso de Noé foi a mesma coisa, né? Existe texto em Noé que está errado. Porque como é que os filhos tiveram relação com Noé? Pelo amor de Deus. Isso é injustificável. Noé era um médio de efeito físico, muito bom por sinal, né? Porque para os animais entrar ali dentro, teria que ser um médio de efeito físico. Ele era um médio de efeito físico. E, de repente, o que é que acontece? Noé passa por tudo aquilo e depois Noé vira promíscuo. Não tem fundamento, isso não. Então, eu acredito que as interpretações para muitas linguagens trouxe coisas muito perigosas dentro do Velho Testamento, viu? Cíntia, vamos lá? Vamos. Então, doutora Cristina, a senhora estava falando a respeito da lei de reprodução, né? Que é uma lei divina, né? Então, porque hoje em dia está uma grande crise mundial porque os países estão envelhecendo e não estão nascendo novas pessoas para repor, né? Essa população. Então, assim, fazer esse controle de natalidade seria contra a lei de Deus? Olha, veja só, em mundos de expiações e prova, o código é crescer e multiplicar-vos. Entendeu? Em mundo de regeneração, os casais só têm um filho, mas são espíritos evoluídos. Aí tu tem uma quantidade menor e uma qualidade superior. Tu tem uma quantidade maior e uma qualidade inferior. É mundo de expiação e prova. Então, esse ciclo que você está vendo aí, ele é um ciclo normal, porque de 100 pessoas que morrem,
5 pessoas são boas, 95 são ruins. É assim que o planeta vai esvaziando, viu? Esses 5 aqui voltam, esses 95 está impedido, não pode voltar mais não. Então, a população que está assim, envelhecendo, então, as pessoas da terceira idade são pessoas muito experientes, são espíritos que passou por muita dificuldade, esses espíritos vão e retornarão. São espíritos que têm experiência em lidar com dificuldade. Os espíritos que se mataram, os espíritos que se entregaram à promiscuidade, à corrupção, esse grupo está fora, esse grupo não volta, porque eles não têm experiência em lidar com dificuldade. Eles vão atrasar ainda mais o planeta. Então, os processos reencarnatórios, na verdade, a partir do ano 2000, a quantidade mínima de espíritos melhores já começaram a chegar em 2000. Aí, em 2025, a gente já vê o efeito, né? De muitos jovens aí, bastante jovens, fazendo medicina, enfermagem, fazendo direito, fazendo tudo. Já e na idade de vocês, vocês não queriam chegar numa idade de 20 anos e já cursando medicina, não teria como. Mas os que estão agora, não. É a qualidade que está vindo. Então, por isso que em mundo de expiação e prova, cresceres e multiplicares. De Jesus para cá, só fez nascer. Mas olha as qualidades, né? É verdade. Doutora, os homossexuais, né? Eles, bem, a maioria não tem conhecimento do que nós estamos estudando. Mas se eles estão nesse caminho e sofrem a influência de algum irmão, né? E eles nem percebem que estão sofrendo a influência para eles entrarem por esse caminho, né? O exemplo que eu quero dizer assim, é um heterossexual, né? Que decide ir para o caminho da homossexualidade. Mas, na verdade, por trás disso, ele está sendo influenciado por esse caminho, mas ele não percebe. Como a justiça divina vê esse espírito e como a justiça divina também vê esse outro irmão que está influenciando essa pessoa a sair da heterossexual para ir para a homossexualidade, doutora? Cíntia, quem é que não é tentado nesse planeta e todos devem cair? Orar e vigiar para não cair em tentação. Não foi esse o código? Foi, Resistir ao mal que vos queiram fazer. Não foi esse o código? Foi. Como essa geração vai entender o que é Deus, que não faz um Pai Nosso durante o dia? É palavrões com Deus, blasfêmia todas as horas. Então, você acha que um espírito desse não vai ser assediado? É assediado em tudo, não é só disso, não. Uma geração que ia para a missa, o catecismo, uma geração que, ao acordar, rezava, ao dormir, rezava. Essa geração que está aí é a geração de empurrar pai, de empurrar mãe. Imagina Deus. Então, eu digo sempre, essa geração não escapa de uma punição, não. As gerações rebeldes, no transcorrer da história, todas elas sofreram uma punição gravíssima da justiça divina. Essa não vai escapar. Veja o que eu estou dizendo. Doutora, o negócio é feio, né? Nossa. A gente retorna para Miyoko? Ai, Cíntia, eu tenho pergunta aqui. Doutora Cristina, poderá esclarecer o que realmente aconteceu? Não, essa aqui a doutora já fez. Ai, estou perdida. O que leva as pessoas a escolher esse tipo de comportamento entre homens e mulheres? É por causa do coisa material? Quer dizer que se ele como diz, a gente vê muitas artistas, né? Deixam de ser para poder ter profissional. Não é, mas eles levam isso para poder ganhar dinheiro. Por que eles fazem isso? Miyoko, vê só. Se os artistas se reunissem e dissessem que pedofilia era normal, o mundo ia ser tomado pelos pedófilos. Entendeu? Porque a classe artista, ela tem uma responsabilidade muito grande.
Está lá no Livro dos Espíritos. O autor que escreve um livro para induzir a sociedade ao mal, como ele fica perante Deus? Ele terá que responder pelo aquilo que ele escreveu. A mesma coisa são os artistas. Me diga uma coisa, tu vai cantar ou tu vai se meter na sexualidade do outro? Qual é a tua função? A sua função não é essa. Mas o que é que acontece? Partidos de esquerdas pagam para que esses artistas digam assim, olha, eu me revelei. Entendeu? Veja só. Então, essas pessoas não estão dizendo isso porque gostam disso. Porque se de repente um homossexual falar que está gostando de um filho de um determinado artista, sabe o que ela vai dizer? Eu não quero não, viu? Isso apenas, pessoal, é maquiagem social, somente, tá entendendo? No fundo, essas pessoas, elas discriminam, elas não querem, de forma nenhuma, mas elas estão sendo pagas para incentivar isso. Porque os artistas não são pagos para dizer assim, jovens, não vamos se drogar, jovens, não vamos beber, jovens, estudem, para vocês chegar a uma faculdade e ser alguém. Porque os partidos de esquerda, eles querem um povo ignorante e dominado na coleira deles. A realidade é essa. Então, se eu fosse pagar um artista, eu pago a você bem pago. Agora, incentiva a juventude a sair da droga, da bebida? Por que eles não fazem isso? Mas eles incentivam a perturbação sexual. Essa perturbação sexual é muito complicada, porque eu tive aqui uma criatura lésbica fazendo tratamento, porque a namorada dela não quis mais ela, e ela disse que ia se matar. Eu vou me matar. Sua minha filha, me diga uma coisa. A sua mãe já está morta, você ainda pensa em matar. Sua mãe está morta aqui, olha. A sua mãe não está pesando 40 quilos, sem dormir, sem comer, preocupada porque tu quer se matar, porque a outra não quer você. Pare para pensar. Porque a coisa mais importante na sua vida não é sua namorada, não, é sua mãe. Pare com isso. Então, veja, que chantagem é essa? Quando o outro não me ama, eu tenho que me matar. Quantos héteros não são abandonados, desprezados, são pessoas boas por mulheres e ele vai para outra relação? Ele vai se matar? Então não vai. Ele vai tentar, quantas vezes for possível, procurando a felicidade dele do jeito dele. Mas o que acontece muitas vezes do lado deles são chantagens emocionais com o pai. Tem um que diz assim, olha, a mãe diz, olha, minha filha, eu amo você, gosto de você, mas essa escolha eu não aceito. Então a senhora vai ter que aceitar, senão eu saio de casa. Espera aí, que coisa normal é essa que eu tenho que ameaçar a outra para aceitar o que eu quero? Que escolha é essa? Não, a primeira coisa que eu tenho que respeitar é o código dos 10 mandamentos. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Pronto. Isso é um código divino. Aí eu vou trocar minha mãe por uma relação? Eu vou dizer que a minha mãe não é importante? Ô, criatura, o peito que deu de te mamar foi o da tua mãe. Trocou fralda, noite de sono, tudo. Aí aparece uma pessoa que não fez nada por você na vida, é o amor da minha vida. A senhora não aceita, não? Então, pronto, eu vou sair de casa. Então, veja o drama dessas mães, eles não querem enxergar o drama da mãe deles. Eles querem olhar para eles, não querem olhar se a mãe está com depressão. Ela está com depressão porque não está sofrendo bullying, não. Porque na cabeça de uma mãe que comprou o enxovalzinho lá, o azul, colocou no berço, na cabeça dela, ela criou aquele filho para ter um neto. Aí você falando isso tudo na cabeça de uma mãe? Eu me coloco no lugar de uma mãe dessa. Aquela mãe não está discriminando, não. Ela apenas está perguntando assim, olha, onde foi que eu errei? E isso mata essas mães, elas entram em depressão e morrem. Nenhum cantor chega lá para falar sobre isso. Que aquela mãe morreu de depressão por causa de uma escolha de fulano. Mas fica tudinho calado. Porque eu entendo o lado daquela mãe. Ela fez uma construção emocional de um filho que nasceu no sexo masculino. No dia que ela criou ultrassom, a médica disse, é um menino. Ela guardou tudo isso na mente. E, de repente, para você quebrar isso com uma pancada, quebra não. Você não quebra isso
com a mãe. Aquela mãe pode dizer até assim, eu me conformo, não se conforma. Dentro dela, ela está se destruindo e se acabando, e aquela pessoa dizendo, eu sou feliz. Verdade. É verdade, doutor Cristina. É verdade. Então, é um ser fraco, né, doutora Cristina? Sim. Que não consegue dominar o seu próprio, quer dizer, a vontade, né? Não, porque, veja, a gente cuida desses casos, e o caso principal não é a pessoa que vai assumir essa sexualidade, não. Existem outros problemas por trás que ele foge. Né? Aí desvia para isso, achando que vai resolver e piora a situação. Piora, não melhora de jeito nenhum, não. E quando a gente vai conversar no particular, a gente passa a entender isso tudo, né? Eu vi um caso no Agreste de um agricultor pobre, que mais ou menos 20 anos de idade, né? Um agricultor pobre, ele, é bem simples, ele conversando comigo sobre o problema que ele estava. Olha, já era HIV positivo com 20 anos de idade. Eu disse, olha, eu vou dizer uma coisa a você. Quem botou AIDS em você foi seus próprios amigos. Ele disse, foi, doutora, deixa eu contar a história. Olha, eu fui assumir minha sexualidade, aí me juntei com esses meus amigos. Tu era discriminado, não era que tu era agricultor? Era discriminado. Veja só, os amigos tinham uma condição financeira melhor, o pobre do agricultor, na primeira relação, sabe o que fizeram? Pegaram uma ideia para contaminar ele. Nossa. Veja o que fizeram com esse rapaz. Eu disse, depois que você contraiu o AIDS, cadê eles? Eles não nem ligam para mim mais. É amor? Essas pessoas se amam? Eu vejo um jovem pobre com HIV positivo, onde o outro teve a malícia de fazer isso, do mesmo grupo, esses grupos se amam? Esses grupos não se amam nem se respeitam, não, pessoal, de jeito nenhum. Então, eu disse, olha, só resta para você eu fazer seu tratamento, porque a discussão ali não era a sexualidade dele, era o HIV. Não era. Era o HIV dele. Que ele estava deprimido porque estava com HIV com 20 anos de idade. Até onde vai? E decepcionado com o próprio grupo que ele vivia. Que não foi o hétero que contaminou ele, não, pessoal. Quem contaminou ele foi o pessoal do grupo mesmo. E sabendo que aquela pessoa estava com HIV, fez isso? Uma pessoa simples e humilde? Não, aí não dá para a gente entender que esses profissionais são equilibrados, né? Isso. Cíntia, vamos lá? Tá ouvindo. Cíntia? Desculpa. Então, tinha uma pergunta, mas ouvindo esse relato que a senhora fez, eu queria perguntar antes, essas pessoas que arquitetaram dessa forma, elas respondem por isso depois, né, doutora? Para a justiça divina é um crime direto. A pessoa sabia que estava contaminada. O grupo sabia que aquela pessoa estava com HIV, mas viu uma pessoa simples e humilde, que na primeira relação se destruiu. Olha aí. Quem destruiu ele? Foi os héteros? Falou, não, foi o grupo. Então, todo esse grupo responde quando vim para cá. Obrigada. Então, doutora, a minha pergunta é assim, e as pessoas que optam, né, pelo celibato, teriam no futuro, assim, porque às vezes tem pessoas que optam até por uma questão homoafetiva também, né? E se essas pessoas optam por esse celibato, eles teriam algum tipo de problema no plexo? É a mesma coisa, sempre eu falar assim, olha, eu optei nessa reencarnação para vir pobre, eu vou ter o necessário. Eu não estou evoluindo. Eu vim com tendência para a homossexualidade, mas eu não quero. Eu vou ter a tendência, mas não vou ter a prática. Eu evoluí o meu pensamento. Eu evoluí o meu espírito.
Mas se eu me entrego a tudo que vem na minha cabeça, é como eu digo a muitas mães aqui: você quer fazer a vontade do seu filho porque você acha que ele está certo, então se ele tiver tendência de matar, tu compra uma arma. Então, veja, então elas ficam pensando, não, vou comprar arma não, então pronto. A missão da mãe é educar o filho, é trazer ele para a luz. Essa é a missão. Depois de adulto, o que ele decidir, problema dele, a responsabilidade é dele. Mas enquanto ele for de menor, você tem uma grande missão pela frente. Ok, obrigada. Doutora, a minha próxima dúvida é assim, até do que a senhora estava falando a respeito dos pais, né? No caso dos futuros pais, a justiça divina apresenta para os pais o espírito que pode ter a tendência à homossexualidade, eles deixam os pais preparados? Todos os pais são alertados para qualquer tipo de tendência, para eles ficarem atentos quanto a isso. Tendência de roubo, tá entendendo? De violência, de bissexualidade. Todos os pais são alertados. Agora, os pais, na atualidade, o que é que eles fazem? Eles concordam. Vão ter que responder também por isso. Eles não devem deixar de amar o filho dele pela escolha. Mas eu vou dizer a você, né? Ele é filho, escolheu, certo, mas é filho. Mas se ele falar, olha, eu vou participar junto com você, é cúmplice. Entendi, doutor. Obrigada. A gente retorna para Miyoko. Aí vai fazer igual. Então, doutor Cristiano, quando nasce, né, vamos para um menino, geralmente é menino, aí já tem tendência, começa a falar assim, tipo, jeitinho, tudo assim, como se fosse uma menina. Então, essas crianças já nascem desde a escolha, o gosto. Como é que poderá a mãe educar este filho? Porque eu trabalhei no mini maternal, o menininho tinha 3, 4 anos, e ele tinha todo assim, a mãe já dizia que meu filho não é filho, é filha para mim, porque ele é mole, né? Ele gosta das coisas, tudo que é de menina. Aí ela dizia, aí foi conversar com a pedagoga, né? Como é que eu vou poder criar este menino? Eu vou largar? Ele já está sendo uma menina para mim. Como é que os pais Sempre. vão educar? Ela se convenceu disso, mas ela se convenceu que pode mudar o destino dessa criança. É uma criança. É uma criança. Agora tem um porém aí. Se as quedas sexuais for por diversas reencarnações, isso vai explodir muito mais cedo. Porque são existências repetitivas no mesmo erro. Como uma criança que ela, por exemplo, em vidas passadas, ela como adulto matou. Então, como criança, ela vai ter tendência para matar com 7 anos. Porque isso é a raiz do mal que ele implantou na cabeça de querer matar. A sexualidade não é diferente quanto a isso, né? Que a sexualidade não é um crime, mas é um estado vicioso daquele espírito, um desvio de sexualidade. Ele, com 3 anos, ele pode desabrochar tudo isso. Por quê? Foram erros sucessivos nos processos reencarnatórios. Ele não procurou melhorar em nada. Então, aquela mãe não pode se convencer de forma nenhuma que ela fracassou, que ela nem começou. Ela nem começou. Ah, mas o espírito pode ter os trejeitos, ele pode ter a voz, pode ter tudo, sim. Mas se ele disser assim, olha, eu sou tudo isso, mas eu não quero isso. Então ela conseguiu evoluir esse espírito nessa reencarnação. Então não é uma criança que vai dizer a uma mãe, você foi derrotada por mim. É uma criança. Você tentou. Você não tentou. O que você está vendo é apenas uma fase, pode ser uma fase aí entre os 3 anos, quando é nos 7 muda, e aí? Aí você vai comprar o vestido, você não está entendendo as fases da infância. Aí se essa fase da infância fecha por incentivo dela, com 7 anos de idade, ela é cúmplice. Ela incentivou isso. Nossa. Aí a mãe pedia para a gente dar assim, porque ele não gostava de brincar de bola, essas coisas, né? Aí ela pedia
para a gente, vamos supor, ele pegava as bonecas, né? Aí ela pedia para a gente trocar os brinquedos. Aí a gente trocava. Ele brincava um pouquinho, mas largava. Né? A gente ficava olhando, era pedagogo, você fica observando. O sistema neurológico de uma criança cerebral, ele só fecha aos 10 anos de idade. Nesse período, ele pode confundir cores, ele pode confundir brinquedo, ele pode gostar mais do vizinho do que do pai. E isso é um estágio que tem que ser trabalhado até os 10 anos. Então, eu já vi casos de criança também que, mas ele tem tendência. Não, peraí, a pessoa tem tendência, não tem característica. Ela tem uma escolha de cor, não uma escolha de sexo, é diferente. A escolha de cor, ela está achando isso aqui bonito, mas se você trabalhar outras cores, ele vai esquecer que aquela cor ali, ela não tem nada a ver com ele. Agora, quem está definindo aí pela cor é você, não é a criança. É você que está dizendo, e gosta de cor de rosa, e agora? Não, é você que está dizendo. A criança sabe o que é isso, pessoal? Não, a criança não sabe. Então, o que você tem que fazer é educar aquela criança para o princípio da autoanulação sexual. Então, doutora, esse que eu estava falando, então seria a mesma coisa, assim, né, que uma pessoa pode se olhar no espelho e não se sentir o que ela está vendo ali, né, uma pessoa que é uma mulher, se olha no espelho e não se vê como mulher, não é? Eu já vi casos de jovem, tem muito isso em jovem, olha para o espelho e faz. Eu vi um caso de um jovem que ele disse que ia se matar porque era feio. Eu disse, mas rapaz, tu não tivesse sorte, tu nascesse com cara de príncipe, quer morrer. Isso não existe. Boa aparência, tudo, não, porque eu olhei para o espelho e eu sou feio. Eu resolvi querer me matar. Ele não está vendo a imagem dele, é um obsessor que está projetando uma outra imagem na memória dele. Então, aquela imagem que ele está vendo ali está distorcida. Ele está vendo a imagem da memória, não é a imagem do corpo físico dele. E a gente vai trabalhar isso agora nele, mostrando a ele que ele é uma pessoa de boa aparência. E eu disse logo aí, beleza não define inteligência. Estou logo te dizendo, tá certo? Inteligência é uma coisa, beleza é outra. Você é inteligente. Outra coisa, você teve a sorte de não ter nascido feio, viu? Tá certo? Então não há motivo você morrer, não. Nossa, doutor. Então, vamos lá, sim. Doutora, e essa questão da homossexualidade, tendência, né, e promiscuidade, tem a ver com uma obsessão espiritual também, alguma influência? Alguns casos, sim, assim, outros são tendência, né? A tendência é mais complicada, a influência é mais simples. Tá entendendo? Porque a influência, quando você tira a entidade, a personalidade volta ao masculino. Mas a tendência é uma confusão dele com ele mesmo. Então, aí a gente define dois diagnósticos, né? A tendência e a influência. Então, a tendência, ela é muito mais complicada, porque vem uma confusão, né? Eu tenho pensamentos femininos, agora eu tenho masculino, então isso é tendência, não é influência. Já a influência é diferente. Aquela pessoa vai, mas tem medo, ela volta. Mas a tendência não, viu? A tendência, ele vai e não quer voltar mais, não. Então, é diferente. Quando a gente vai tratar desses assuntos aqui, liberado por eles, eu tenho que definir o que é influência e tendência para poder trabalhar isso. Nossa. Doutora, como assim a senhora, ou mesmo assim, os espíritos da justiça divina, vê a respeito dos casamentos, assim, que antes não eram liberados esses casamentos, né, de homossexuais. Hoje em dia a gente vê que estão liberando de pouquinho em pouquinho esses casamentos, né? Como que a senhora pode falar a respeito disso, assim? Esses casamentos. Ou sim, esses casamentos vai mudar o DNA deles? Ninguém muda. Você pode fantasiar um casamento, mas um casamento de um hétero, ele tem um propósito. A construção da família e a evolução do planeta. Me diga só. E essas uniões homossexuais, a maioria são por interesses, não é por amor. Alguém tem mais do que eu, é ali que eu vou me encostar. E aí tá havendo várias confusões já de casais, né?
porque na realidade esses casais não têm amor, têm interesse um pelo que o outro tem. E aquele que mais tem é o que mais vai sofrer, vai ser o explorado financeiramente. Então me diga, onde é que está esse casamento? Qual o propósito evolutivo desses casamentos? Acontecem na Terra, mas o casamento, quando você vai se encontrar com seu marido, o que é que acontece? Isso já acontece o planejamento temporário, pode ser um casamento temporário, pode ser um casamento missionário, isso é definido do outro lado, mas não existe casamento pessoa do mesmo sexo, nem planejamento para isso, não. Uhum. Obrigada, doutora. Minhoco? Não tem mais perguntas, Cíntia. Não tem mais. Cíntia? Doutora, aqui no texto fala que esse tipo de relação leva à cristalização. O que seria essa cristalização? A cristalização é quando as energias sexuais elas não são liberadas do genésico, elas ficam retidas ali. Então, no caso do homem, ele pode ter tumores de próstata, testículo, tá entendendo? Câncer de pênis. No caso da mulher, a maioria delas, elas vão ter esterectomia total, entendeu? Porque ali vai desenvolver também vários tipos de doenças perispirituais que vai chegar na matéria, já que as energias femininas com femininas são as mesmas energias. Então, as cristalizações, a gente sabe que delas pode criar vários tipos de tumores. Entendi. Ok, obrigada. Doutora, assim, surgiu uma dúvida, assim, que, assim, diz assim, né, a gente vê, né, nós mulheres, né, a gente faz tudo ao mesmo tempo, os homens não, né, eles não conseguem fazer o que a gente faz, né, eles têm que fazer uma coisa por vez, né. Então, como que explicaria isso, né, já que nessa reencarnação nós somos mulheres, na próxima a gente vai vir homem, a gente não deveria continuar nessas mesmas ações, assim? Cada corpo vai dar uma habilidade, né? Então, a flexibilidade da mulher, ela atua realmente. Eu sou assim, eu faço duas coisas ao mesmo tempo aqui, né? Ou três coisas ao mesmo tempo, né? Mas quando é doutor Ricardo já muda, né? Ele já é mais centrado naquilo, é a característica mesmo. Mas essa característica está mais no corpo físico e nos hormônios do que mesmo no próprio espírito. Então, mudando de corpo, você vai mudar de sistema hormonal, não é isso? Então, esse sistema hormonal dos homens, ele é um pouco assim, mais lento, né? Eles calculam muito as coisas. Já a mulher não, né? Então, ela tem aquela rapidez, aquela agilidade de fazer tudo aquilo, né? É verdade, doutor. Entendi. Mas às vezes chega até a ser engraçado, né? A gente vê as situações assim, a gente dá risada sozinho. Né? Não, a ansiedade é grande das mulheres, né? Doutor, Verdade. Às vezes eu perco até a paciência, que eu vejo meu marido em câmera lenta, eu falo, meu Deus do céu, eu vou ter um infarto. Eu vou lá, eu mesmo faço. Ai, meu Deus do céu. Bioco, tem mais alguma dúvida? Não. Cíntia? Não, obrigada. Não? Doutora, assim, essa seria a minha última dúvida. Como que, quando esses espíritos homossexuais desencarnam, no plano espiritual, como que eles reagem aos tratamentos? Eles mudam a atitude depois? Eles continuam com aquela fixação ainda que eu quero ser homossexual aqui também? Como que é tratado esses tipos de homossexuais na espiritualidade? Você querer ser na crosta terrestre, vai ser. Tá aqui, não vai mudar nada. O problema é que em colônia espiritual não pode ter esse comportamento. Sim. Então, para você sair da agonia dos fluidos terrestres, você vai ter que voltar aos eixos do equilíbrio sexual. Então, ele vai continuar aqui, fazendo o que ele quer, né? Ele pode até, com o fluido daqui, ele se tornar um pouco mais feminina, que é o fluido daqui é grosseiro mesmo, mas o problema vai ter dores, vai ter vários tipos de oscilações de humor por causa da materialização dele, sensação de fome, sensação de frio, então pânico. Tu vai aguentar quando isso? Você não vai aguentar isso.
Porque você está numa atmosfera grotesca, que é a atmosfera terrestre. Então, quando ele começa a observar outros espíritos que estão melhor do que eles vão querer saber o porquê. Eles vão despertar interesse. E ninguém vai colônia, olha, hétero, promíscuo, pedófilo, zoofilia, desequilíbrios, essas coisas. Ninguém vai para a colônia com isso, não, pessoal. Vão aqui. E se baixar a vibração, as regiões inferiores lhe puxam. É pior ainda. Então, Deus não vai castigar nenhum homem sexual de nenhuma forma. Porque as leis de Deus estão escritas aonde? Na consciência. Chicote não, de forma nenhuma. Porque o chicote da consciência é que mexe com a própria consciência humana. Entendi, doutor. Doutor, eu tenho uma outra dúvida, assim, você já estava falando em hormônios, né? Os hormônios da gente que somos heterossexuais e o dos homossexuais são iguais ou tem alguma diferença? De que? Do hormônio, a senhora falou em hormônios, né? Dos homossexuais. Existe alguma diferença dos... Olha só, a introdução de hormônio feminino em homens vai causar tumores no rins, no fígado. Sabe por quê? Porque desde o estado embriatório, o DNA definiu o hormônio dele como masculino. Aí você cresce. Aí você quer injetar hormônio feminino para ter uma pele feminina. Jamais a hipófise vai aceitar uma coisa dessa. Ela sempre vai trabalhar o contrário. Por quê? Na tua origem não era dessa forma. Porque agora o Conselho Nacional, não sei se foi endocrinologia, né? Ou foi de medicina, aqui no Brasil, proibiu, olha, injetar hormônio a partir de 16 anos. Proibiu. Proibiu também fazer mudança de sexo a partir de 16 anos. Não querem fazer mais, porque com 20 está se arrependendo. É aí que eu digo. Quem está errado sou eu? Não, a gente estuda aí. E muitos deles estavam se arrependendo com 20 anos de idade. E agora, para retroceder essa cirurgia, não tem como você retroceder mais isso. E os hormônios agora que foi aplicado, eu vou deixar de tomar hormônio. Você nunca mais será o mesmo. Porque você mudou toda uma estrutura endócrina que foi apropriada para um corpo masculino. E você agora mudou tudo. A maioria dos homens que tomam hormônio vão ter osteoporose e artrose prematuramente, antes do tempo. Sabe por quê? Eles não têm menopausa. E agora? Então, a menopausa determina ali, ó, uma mudança de um ciclo. Eles não têm menopausa. E como é que fica agora? Então, fraturas. São sucessivas fraturas porque os hormônios femininos que eles tomaram é impróprio para o cálcio deles. Tem nem como. Então, como é que você vai mudar isso? Então, qualquer um que quiser conversar comigo, eu estou aqui à disposição. Mas a realidade é essa, os endócrinos estudem, porque você mudar algo que a natureza criou para algo que o homem quer construir, vai dar errado, entendeu? A maioria deles vão ter sérios problemas, né? Hipertensão grave, vão ter também, porque a introdução do hormônio feminino neles. E nas mulheres também, que querem ter barba, tudo de homem, entendeu? Então, hipertensão, diabetes, quer dizer, é uma destruição completa, né? Nossa, doutor, então, esses adolescentes que fizeram esse tipo de cirurgia e se arrependeram, então, como que eles levam a vida deles assim até o desencarne deles? Eles vão levando assim mesmo? Não, porque eu acho que todo homem sexual pensa que ser mulher é fácil, depois se arrepende. Doutora, pessoa. Sabe por quê? Porque na teoria é muito bonita, né? Vai ser uma mulher para tu ver. Aí ele sente o peso da responsabilidade, né? Mas eles não chegam a se suicidar, né, doutora? O índice de suicídio já é muito alto por causa dos hormônios. Depressão crônica. Nossa. Doutora, minhas dúvidas acabaram. Meninas, vocês têm mais alguma dúvida? Nossa, já é 7 horas.
Tá. Passou rápido. Cíntia, tudo bem? Tem alguma dúvida? Eu tinha, mas deu horário. É. Pode perguntar, doutora? Deu horário, vamos embora. Tá Cumprindo. Tem próximo, é quase a mesma coisa. Tem a próxima, a gente deixa para a próxima, então, doutora. Cíntia. Nossa, eu levei até o susto, 7 horas já. Obrigada, doutora. Senhor Jesus, que venhamos a caminhar sobre teus passos, sem nada reclamar. Oferecer as nossas mãos para erguer aqueles que estão à beira do caminho, Senhor. Ofertar os nossos corações aos mais necessitados de luz e de compreensão. Que o teu amor, Jesus, venha banhar todas as mentes humanas, hoje, agora e sempre. Muita paz para todos. Fiquem com Deus.